Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje abordaremos o tema das escolas iniciáticas. Se fosse para detalhar cada centro mistérico, cada escola de mistérios do passado, teríamos que escrever muitos livros, um para cada escola ou centro. Mas não é esse o nosso propósito aqui. Portanto, falaremos algo a respeito dessas escolas da antiguidade. Antes de mais nada, é necessário saber que a mitologia contém em si toda a verdade religiosa. A religião não é mitologia, mas toda mitologia é religião. E mais ainda, o mito contém o súmum, a essência da religião. No Antigo Egito, Osíris e Ísis são os pais de todos os mistérios. Todos os deuses, hoje conhecidos no Ocidente, são seus substitutos, bem como de seu filho Horus. Ísis é Maria, Maia, matéria, mãe. Horus é o filho, o Logos, o Verbo, o Cristo, o filho de Maria. Por Ísis somos mortais, mas também por ela poderemos atingir a imortalidade. Osíris é o fogo criador, divino. No mundo material, foi adorado através do sol e conhecido sob diferentes nomes: Mitra, Brahma, Adonis, Apolo, Odin e muitos outros. Os mistérios de Osíris são os mistérios da religião do sexo, ou, como é mais conhecida, a religião fálica. Em Ísis matéria, dorme a luz divina do espírito, mas o fogo criador nunca pode ser extinto. Os mistérios se repetem ou estão presentes em todas as religiões. Na religião hindu, vemos que Shiva mutila Brahma, como Tifon fez com Osíris, ou como o javali fez com Adonis, na mitologia grega. No entanto, se os teólogos céticos e materialistas de hoje e do passado entenderam que o sol físico era o próprio Deus, em lugar de compreender ou perceber que Deus, pelo fogo e pela luz divina, está em cada ser, certamente não foram os iniciados e adeptos que erraram, e sim a ignorância dos que se dizem ou se diziam estudiosos de Deus. Os adeptos e iniciados sempre entenderam e sempre ensinaram que o sol físico é e sempre foi tão somente o símbolo da força criadora universal, o doador de vida, o espírito vivificador. Quantos teólogos, padres, pastores e papas se deram ao trabalho de pesquisar ou de buscar saber o conteúdo de cada mito? Nem sequer se deram conta, mesmo tendo passado 2000 anos, que o próprio Cristo Jesus ensinava as verdades por meio dos símbolos e dos mitos do seu tempo. Então, como podem esses se arvorarem autoridade no assunto? Os mistérios floresceram no Egito, na Grécia, em Roma, na Pérsia, na Índia, em Cartago, norte da África, em Jerusalém, em todas as partes, sem desconsiderar ou nos esquecermos que em toda a Europa antiga haviam os centros ou escola dos mistérios druidas, os quais, pouco a pouco, foram destruídos sistematicamente, primeiro pelas legiões romanas e depois pelos padres católicos. Não fosse o fato de os árabes terem invadido a Europa, talvez até hoje ignorássemos o pensamento filosófico grego, derivado diretamente das escolas de mistérios, pois foram os árabes que levaram um pouco de civilização à bárbara Europa da época. Foi a filosofia grega que deu a Santo Agostinho e a Tomás de Aquino, dentre tantos outros, as ferramentas básicas para explicar a doutrina do Cristo Jesus.
Isso que hoje conhecemos por cristianismo foi todo construído pelos ensinamentos do Cristo e bem mais tarde explicado pelos doutores da Igreja Romana, a partir da filosofia oriunda das escolas de mistérios da Grécia, do Egito e da Índia. Como os mal chamados doutores da Igreja nunca conheceram diretamente os mistérios antigos, ao adaptarem a filosofia grega, mormente a de Platão, Sócrates e Aristóteles, acabaram por cometer muitos erros. Disso nasceu a teologia e suas especulações intelectuais, em lugar de prevalecer a teosofia e suas investigações que tomam como instrumentos faculdades que estão além da mente e da razão. Os antigos povos davam tanta importância à iniciação e aos mistérios que construíram enormes e complexas obras cuja finalidade era tão só trabalhar em carne e osso com a ciência hermética ou a ciência iniciática. Naqueles tempos, os sacerdotes tinham poder e, portanto, podiam dispor das leis de acordo com o interesse coletivo e a manutenção e continuidade daquilo que representava a própria vida da sociedade. Hoje, as grandes construções e edificações são erigidas a Mamon, o deus do materialismo e do dinheiro. E todas as leis favorecem o seu domínio sobre qualquer outro valor espiritual verdadeiro, a tal ponto que até mesmo as religiões se tornaram materialistas e centro de negócios bilionários. No passado, os candidatos à iniciação tinham que passar por provas aqui no mundo físico, em carne e osso. Muitos não resistiam e acabavam morrendo por acidente ou por medo. Hoje, nos tempos modernos, todas as provas para testar o valor dos neófitos são feitas nos mundos internos. No entanto, algumas provações ainda são feitas aqui e agora no mundo físico. Porém, a natureza e o caráter dessas provações são bem diferentes. Hoje, como exemplo, o aspirante é provado na luxúria, na privação econômica, sob a forma de certos prejuízos materiais inesperados, enfermidades, reveses financeiros, certos infortúnios, dentre outros. Seja como for ou tenha sido, é preciso saber que a iniciação é um processo interno, individual. Os graus de consciência, também denominados de graus iniciáticos, são dados e conhecidos apenas internamente. Ou seja, nenhum grau, cargo ou título dado por qualquer escola gnóstica ou não gnóstica aqui neste mundo físico tem qualquer valor diante da sagrada hierarquia da Loja Branca. Quem quiser se tornar membro da Loja Branca dos mundos superiores precisa recuperar seus graus perdidos ou conquistá-los por seus próprios méritos. Em síntese, para conquistar ou reconquistar graus perdidos ou ganhá-los pela primeira vez, são necessários 3 requisitos: morrer em si mesmo, nascer da água e do espírito, servir a humanidade desinteressadamente. Em gnose, esses 3 requisitos ou condições são chamados de os 3 fatores de revolução de consciência. Tema esse já abordado em podcasts anteriores. Por hoje, até aqui nossas palavras. Na próxima semana, seguiremos com este importante tema das iniciações. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas nesse intervalo. Muito obrigado pela atenção e pela consideração. Paz inverencial.